Amigos, pergunta do Raciocínios Rápidos, que é um bloco do canal Raciocínios Espíritas, que se propõe a responder questões dos inscritos, aqueles que nos formulam, que fazem perguntas e questões, e a gente tem o maior prazer de responder, apesar de demorar às vezes, em função do volume de questões. A inscrita Helena Eica, em função do vídeo Raciocínios Rápidos número 50, que é um vídeo que a gente gravou sobre estado de coma na visão espírita, faz a seguinte pergunta: eu não posso visitar minha mãe que está em coma. Ela ainda assim consegue sair de perto do corpo? Porque seria horrível ela ficar lá no hospital e não ver a sua família. Bom, essa pergunta foi feita há muito tempo, há mais de um ano. Provavelmente no período do Covid, ela não estava podendo visitar a mãe, portanto também não estava podendo ser visitada. Eu falei no vídeo número 50 sobre essas situações em que muitas vezes o ente querido ouve a gente conversa com ele ali, porque às vezes ele está ali no ambiente, então ela pergunta se é possível essa liberação. Eu responderia, Helena, o seguinte: primeiro, meus sentimentos em relação à sua mãe. Eu não sei se a sua mãe melhorou, saiu do coma ou desencarnou, de qualquer sorte, porque a gente demora às vezes de responder as perguntas como gostaríamos, que gostaríamos de responder muito mais prontamente, né? Mas às vezes a gente não consegue. Mas independente do resultado, do desfecho dessa situação, a resposta que eu posso te dar é o seguinte: é que sim, é muito comum. Se no sono do corpo físico o espírito já se aproveita para se liberar e muitas vezes percorre o mundo espiritual, imaginemos em um estado de coma, de debilidade orgânica, de fragilidade física, na qual muitas vezes a liberdade do espírito e a locomoção do espírito é melhor viabilizada, é mais facilitada ainda. A gente aprende isso com a doutrina espírita, que nos estados de fragilidade orgânica, de debilidade orgânica, há uma possibilidade ainda maior do espírito se locomover, percorrer o mundo espiritual, etc., e assim por diante. É claro que, estando encarnado, o espírito está sempre sob uma influência relativa da matéria. De alguma forma, a matéria influencia ele. Ele sofre, né, essa influência exercida pela matéria, que é em maior ou menor grau de intensidade, a depender da condição do espírito, a depender daquilo que ele cultivou, aquilo que ele cultiva em termos de comportamento. Quanto mais o espírito é desapegado em relação aos valores materiais, à vida material, melhor ele se locomove fora do corpo, e assim a gente aprende nas obras espíritas, da codificação até outras obras, como é o caso das obras de André Luiz. Mas quando a gente vê os relatos de André Luiz, por exemplo, a gente vê espíritos que não são evoluídos, que durante o sono físico, muitas vezes, fora do corpo, viajam a outros ambientes, a terrenos, ambientes inclusive aqui da Terra. Então é natural compreender, é compreensível por uma dedução lógica, imaginar que um espírito no estado de coma pode sair do ambiente hospitalar, pode se locomover para além do ambiente hospitalar, se locomover para outros locais no plano físico, inclusive para o seu local familiar, isso é, para o local onde se encontra a sua residência, né? Para o local de sua residência, ou para o local onde estão os seus familiares. Afinal de contas, o que guia o espírito na sua movimentação é aquilo que ele acumula, aquilo que ele alimenta, aquilo que ele cultiva. Então aquilo que ele alimenta psiquicamente faz com que ele se mova. É por essa razão que no mundo espiritual fora do corpo, seja pela morte na libertação total, seja pela emancipação da alma através da liberação parcial, o espírito muitas vezes busca vínculos com os quais ele se afiniza. Então, se nós cultivamos o bem, atraímos espíritos e companhias positivas iguais a nós. Se somos desequilibrados, se cultivamos paixões negativas, também atraímos espíritos iguais a nós, desequilibrados. Então, fora do corpo, o espírito alimenta aquilo que ele cultiva no pensamento, e é assim que ele se locomove. Então, é natural pensar que um espírito que está em estado de coma no hospital, sentindo saudade da sua família, e alimentando isso, ao sair do corpo, ele busque os seus familiares. Ele busque percorrer o espaço e ir na direção da sua família, de quem ele se sente falta, de quem ele sente falta, de cuja presença ele está sentindo falta. Então ele vai buscar essas pessoas. É compreensível, é lógico, é natural pensar dessa maneira. Então sim,
É muito comum, é muito corriqueiro. É claro que há casos específicos em que o sujeito muitas vezes está tão sob influência da matéria, em função dos seus apegos, em função do vínculo da matéria que o perturba, que o confunde, que ele fica ali no mesmo ambiente onde está o corpo e não tem tanta liberdade, tanta autonomia. Mas, muitas vezes é muito comum, mesmo para espíritos não tão evoluídos, a não ser que se trate de uma necessidade da prova dele, da expiação dele, do tipo de prova que ele está passando, porque o coma é um tipo de prova, o coma é um tipo de expiação, ele pode estar passando por uma expiação a ponto de estar ali ligado à matéria e viver aquilo para também aprender a se desapegar do corpo, desapegar dos valores materiais, é uma espécie de provação, mas a não ser em relação a alguma necessidade provacional, espiritual, é muito comum o espírito receber apoio dos seus entes queridos, dos espíritos superiores que o guiam, dos seus anjos de guarda, guias espirituais, inclusive ajudá-lo, inclusive, a se locomover. E claro, sentindo falta da família, é natural que ele seja guiado, que ele se sinta atraído e vá, porque aonde está o pensamento do indivíduo que se fixa e que alimenta, aí vai ele no mundo espiritual. Então sim, é muito comum e é muito possível que a sua mãezinha buscou você e os seus familiares nesse período de coma, ainda que, ao voltar ao corpo, o cérebro bloqueie essas lembranças e ela não lembre nitidamente de quase nada, ou não se recorde de nada, porque fora do corpo ela muitas vezes vivencia muitas experiências que o cérebro não tem condição de assimilar e de registrar totalmente. É isso. Espero que você goste da nossa resposta, espero que todos gostem. Espero que sua mãezinha esteja bem, independente do desfecho, se ela melhorou ou se ela desencarnou. Certamente se desencarnou, ela foi amparada, ela foi guiada, ela foi assistida pelo mundo espiritual, porque nesses estados de coma também o espírito é levado para regiões felizes, consoladoras da espiritualidade maior, nas quais ele é renovado, ele é estimulado, ele é assistido para desempenhar a sua tarefa, para exercer o seu papel, para desenvolver os seus valores. Então é isso e até a próxima.